bem, então, nós estamos na nossa segunda semana e última do tema Corações Focados para Fora. Lembrando você que na página 27, sempre lá na página 27, nós temos os 7 fatores que contribuem para isso, segundo o autor. Então, nós vamos relembrar os 7 fatores que contribuem para isso. Vamos lá na página 27. O primeiro é visão. Então, nós trabalhamos visão clara, visão objetiva, visão transferível. A visão é o norte, a visão é aquilo que nós temos de propósito para o nosso ministério, para a nossa empresa, para a nossa família. Então, nós temos que ter um para onde vamos, não é verdade? Nós temos que saber para onde vamos. E a visão, ela tem esse potencial. Depois, o segundo fator é foco divino, a questão de você ter foco, né? Inclusive, hoje, eu estava vendo um vídeo no Instagram, vou mandar para vocês lá no grupo, sobre a Check and Field. Eu não sei se vocês se lembram de uma rede de fast foods que ele trabalha aqui no livro, em que essa rede de fast food ela é focada em alguns hambúrgueres apenas. E, curiosamente, hoje eu vi um vídeo sobre a única empresa que ameaça o McDonald's. É justamente essa empresa que é citada como exemplo lá no capítulo de foco divino. Depois eu passo para vocês lá no grupo. Terceiro fator que nós vimos foi companheirismo inconfundível. Então, nós trabalhamos sobre a questão de sermos companheiros um do outro nessa jornada de liderança, sobre brigar a portas fechadas e todos nós estarmos concordando quando o assunto for discutido. Depois nós tivemos 4, né? 7 fatores que contribuem para isso. O quarto é mentes inovadoras. Nós trabalhamos sobre os 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus, citado lá em Marcos. Até hoje nós vamos falar deles de novo, né? Que eles são citados lá em Marcos capítulo 2, versos 3 a 11, essa história de alguns amigos que levaram um paralítico até Jesus, enquanto uma casa estava cheia. Eles são citados lá no capítulo de mentes inovadoras, quando nós trabalhamos sobre inovar no nosso ministério, sobre não enxergar dificuldades e sim enxergar soluções. E também nós temos como um dos 7 fatores que contribuem para isso, disposição para pequenas falhas. A gente viu nesse capítulo de disposição para pequenas falhas que falhar, né, é a mensalidade que a gente paga pelo sucesso. O fracasso é a mensalidade que a gente paga pelo sucesso. E nós vimos que falhar faz parte de todo o processo. Sem falhar, a gente não chega à perfeição. Vimos também que não devemos desistir quando falhamos. E depois, estamos trabalhando este 6º ingrediente que contribui para isso, que são corações focados para fora. Então, nós trabalhamos sobre uma igreja que tem o coração focado para fora, uma igreja que possui essa mentalidade de um coração focado para aqueles que não conhecem a Jesus. E o último que nós vamos trabalhar vai ser mentalidade do reino. Então, eu convido você a ficar com a gente, fique conosco nessas semanas, vai ser muito instrutivo, poderoso aquilo que Deus vai falar nos nossos corações. Bom, nós terminamos a nossa aula de semana passada falando um pouco sobre aquela polêmica, né, de nós utilizarmos as nossas linguagens, a nossa maneira, o nosso jeito, em contraponto com as pessoas que vêm de fora, ok? Então, o autor trabalhou aqui essa questão de nós, muitas vezes, termos uma linguagem que não é acessível para aqueles que estão chegando, ok? Para aqueles que vêm de fora. Então, eu quero hoje partir desta parte. Nós chegamos numa conclusão bem legal na última aula sobre conforto, sobre confronto, sobre termos as duas questões ali entre as pessoas que já estão na igreja, que já são mais antigas, e aquelas que estão chegando. A gente tratar com conforto e com confronto. Página 212, no terceiro parágrafo, ele vai citar, o autor vai citar aqui novamente,
O exemplo dos 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. Essa história é registrada em Marcos capítulo 2, dos versos 3 a 11, e ela aborda algumas lições importantes dessa história. O autor diz aqui, página 212, ele fala no terceiro parágrafo, tem uma frase que ele diz assim, que esses amigos, primeiro, fator que faz com que esses amigos, eles tivessem os seus corações focados naquela pessoa que precisava de Jesus. O primeiro é que eles reconheciam que o seu amigo precisava de Jesus. Então, essa é a primeira chave que nós, como facilitadores da mensagem da cruz, nós temos que ter. Reconhecer as pessoas que precisam de Jesus. Esse reconhecimento das pessoas que precisam de Jesus é o primeiro passo para que a gente possa identificá-las e levá-las até Jesus, como esses amigos fizeram. Existia ali um amigo deles que estava paralítico, ou seja, não conseguia por suas próprias pernas chegar até Jesus, porque Jesus estava dentro de uma casa, a casa já estava lotada, esse amigo não conseguiria chegar até Jesus, então esses amigos do paralítico, eles bolam uma ideia e levam esse rapaz até a frente, né, até a presença de Jesus. Então, ele usa aqui 2 lições importantes. Primeiro, que eles reconheciam que o seu amigo precisava de Jesus. E segundo, aqui na página já 213, né, ele continua desenvolvendo essa história e ele diz o seguinte: segundo, foram necessárias 4 pessoas para levar um homem a Jesus. O que nós aprendemos sobre isso? A gente aprende que uma igreja que tem isso reconhece que alcançar as pessoas não é trabalho somente do pastor, é de todos. Então eu não posso fazer isso sozinho, você não pode fazer isso sozinho. Todos somos necessários, todos nós e Deus. Então, a segunda questão, utilizando este exemplo deste paralítico que chegou até Jesus, via 4 amigos que ele possuía, uma dessas questões é que, primeiro, eles reconheceram que aquele rapaz precisava de Jesus. Segundo, foram necessárias 4 pessoas para levar um homem a Jesus. Então, uma igreja que tem isso, ela reconhece que alcançar as pessoas não é função apenas de um pastor, de um líder, de alguém que tem cargo na igreja. A função de alcançar as pessoas é de todos nós. E nós, como líderes, temos que incutir essa mensagem nos nossos liderados. Nós, como líderes, temos que, em todo tempo, fazer com que essa mensagem chegue até as pessoas que nós estamos liderando. Essa verdade, né? Essa verdade de que nós somos canais que Deus usa para alcançar pessoas aonde nós estamos. Então, o pastor, muitas vezes, não está em um local, mas eu estou naquele local. Eu estou naquele local, naquele momento, então eu sou ferramenta de Deus na vida daquela pessoa. Eu estou na escola, eu estou na faculdade, eu estou no meu trabalho. O pastor não está lá, os membros da igreja não estão lá, o meu líder não está lá, eu estou. E se eu estou, eu sou um instrumento de Deus, eu sou a voz, a pessoa escolhida por Deus para poder levar a palavra para aquela pessoa. Então nós temos que entender que Deus usará você do seu jeito, do seu modo, e ele sempre faz isso ao longo da história. A gente vê que os personagens bíblicos eles não são iguais. Cada um foi usado dentro da sua realidade, dentro da sua personalidade, dentro das suas dificuldades, e cada um tinha uma particularidade, um jeito, um modo de agir. E Deus usou a todos mesmo assim, porque Deus, ele ama a pluralidade. Ele nos criou dessa maneira e ele nos usa da maneira como ele nos criou. Então ele diz aqui na página 213 que muitos não evangelizam porque acham que não são qualificados para levar alguém para Jesus. E essa frase dele, ela já é
expressa em estatística mesmo. Existe uma estatística que 80% dos evangélicos, 80, não evangelizam mais por não acharem que são capacitados. Então eu não sei, quem sabe nós criamos dentro de nós um conceito tão elevado que nós achamos que não estamos tão elevados assim para poder levar alguém para Jesus. Ou que precisamos saber teologia, ou que precisamos ter unção de pastorado, ou que precisamos falar de maneira eloquente. Pelo contrário, meus irmãos, ao longo da história, nós vimos Deus usar pessoas de diferentes formas, culturas, valores, personalidades, para que as pessoas pudessem ser alcançadas por Jesus. Com certeza, esse paralítico, vamos utilizar aqui o exemplo de Marcos, ainda, que ele usa ali a história do paralítico com os seus 4 amigos. Então, quer dizer, são 5 pessoas, o paralítico mais 4 amigos. Com certeza, o paralítico e os 4 amigos, eles eram diferentes. Cada um tinha uma capacidade, cada um tinha uma eloquência, um jeito de falar. Com certeza, se você perguntasse para um deles se eles achavam que estavam qualificados, eles diriam que não. Mas foram eles que foram usados para levar aquele paralítico até Jesus. Então, não é o quanto nós pensamos que estamos qualificados, não é isso. É o quanto Deus nos qualifica, é o quanto Deus nos aprova. Deus usa pessoas desqualificadas e desprovidas para cumprir os seus propósitos. Se Deus tem um propósito para cumprir através da sua vida, Ele vai te usar da maneira como você é, da maneira como você fala, da maneira como você está. Ele vai trabalhando em você, Ele vai preparando você. Deus, Ele nos usa. E quando Ele nos usa porque já nos preparou. Tem uma frase que diz que Deus leva mais tempo nos preparando do que nos usando. Entende? Então, quando você é usado por Deus, você já foi preparado por Ele. E nós não podemos nos encaixar nesses 80% de evangélicos que não evangelizam mais. Creio eu, né? A estatística ela diz o seguinte, que esses evangélicos, eles não evangelizam mais porque eles não se sentem preparados. Aqui no livro ele diz o seguinte: muitos não evangelizam porque acham que não são qualificados para levar alguém para Jesus. Será que essas pessoas realmente acham que não são qualificadas? Ou talvez essas pessoas perderam a vontade, o brilho pelo Evangelho? Porque quando eu estou vivendo algo extraordinário, eu passo isso para frente, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero falar daquilo que está borbulhando em mim, daquilo que está pulsando dentro do meu coração. Então, quando eu tenho algo dentro de mim que realmente está me queimando, eu quero falar disso. Talvez o que esteja acontecendo é que o evangelho não está mais queimando no coração dessas pessoas. Meus irmãos, pelo amor de Deus, que nós não percamos nunca a chama do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que a gente se torne um crente frio, que não fala mais de Deus, que não tem prazer mais em falar das verdades do eterno. Amém? Que Deus te dê sempre muita capacitação, que Deus dê para nós muita unção, fogo dos céus, para que nunca se apague essa chama dos nossos corações. Então, seguindo o nosso conteúdo, página 214, ele diz que aqui, né, na página 214, ele diz que o evangelismo, ele é um evento de equipe. Então, ele usa aqui ainda, né, esse exemplo dos 4 amigos, ele diz que você pode ser um dos 4. A sua posição pode ser a de orar, você pode ser intercessor. Quem sabe você seja aquela pessoa que é o conversador da turma. Deus utiliza os nossos dons e a nossa personalidade, do jeito que somos, da maneira que somos, de diversas formas. Então, nós precisamos lembrar que fazendo a nossa parte, os outros fazem a parte dele, e Deus faz a sua parte, e Jesus sempre vai ser a resposta. Cada um de nós
faz uma parte. Quando a gente chega na igreja na quarta-feira, a gente vê, por exemplo, a missionária Valéria ali aconselhando geralmente mulheres que são mais abertas para isso. A missionária Valéria está ali aconselhando uma mulher, o presbítero Rosalvo está correndo lá, o evangelista, né, Rosalvo está correndo lá para organizar a igreja, a missionária Bilza está ali correndo para poder ficar nos voluntários, às vezes está na livraria, às vezes está em outro lugar. Então, quer dizer, cada um cooperando, fazendo a sua parte. Muitas vezes a gente pensa, ou alguém pode pensar, a gente não pensa assim, mas alguém pode pensar que a minha tarefa ela é pequena, ela não é vista, mas todos nós, quando estamos aqui, estamos cooperando para criar um ambiente aonde pessoas vão chegar e vão ser curadas e vão encontrar Jesus. Então, vem louvor, vem a galera da mídia, vem a galera de ministrações, e quando chega, o pastor vai liberar a palavra, o coração daquela pessoa já está aberto, porque todos nós cooperamos, porque o evangelismo ele é esse evento em equipe, né? Recordando aqui a história desse paralítico, né? Que os seus amigos, eles eram de multiforme graça, de multiforme personalidade. Então, quem sabe você é um desses amigos. É aquele que segura a escada, o outro é aquele que leva, aquele que é um pouco mais forte, leva o paralítico para cima, aquele que é um pouco mais esperto, fica olhando para poder fazer, dar as ideias e fazer ali a tática de como nós vamos chegar no telhado. Então, o que nós temos que entender? Façam a sua parte e vejam Deus fazer a dele. Na beira do Mar Vermelho, Moisés teve que fazer a sua parte e ele experimentou quando Deus começou a agir. Moisés, a gente sabe que quando Deus chamou Moisés, Moisés foi uma pessoa que retrucou muito com Deus, deu várias desculpas, não queria aceitar o seu chamado, colocou defeito em si. Eu sou pesado em palavras, mas quando Deus usa Moisés, Deus prepara um espetáculo miraculoso que foi a passagem do Mar Vermelho. Então Moisés olha e vê de um lado o mar, de outro lado os inimigos. O que faremos agora? E Deus prepara aquele grande espetáculo para que todos já pudessem ver naquele momento que eles iriam para uma jornada intensa de milagres com Deus e que Deus estava naquele projeto e não estava desamparando eles. Assim somos nós. Deus está nos nossos projetos e não vai nos desamparar. Aqui na página 214, lá embaixo, nós temos um subtítulo, né? Um pouco estranho, porque o autor ele tem um humor refinado, né? Então, ele vai utilizar aqui, tirando fora os estercos, né? Ele vai utilizar aqui o material que era feito, digamos assim, aquelas telhas, aquelas coberturas, ainda utilizando, claro, a figura, né, daquela história dos 4 amigos mais o paralítico. Ele vai nos dizer, eu vou ler aqui na página 214 lá embaixo, pode ser? Tirando fora os estercos, eu vou ler para você, para a gente poder caminhar aqui no conteúdo. Ele diz assim: os 4 rapazes, com isso, estavam determinados a fazer tudo o que fosse necessário para levar o amigo paralítico a Jesus. Ao se aproximarem da casa onde Jesus ensinava, eles não puderam entrar porque a multidão era muito grande. Sem deixar-se intimidar por esse pequeno problema, os 4 amigos decidiram prendê-lo e então eles subiram no telhado da casa. E veja só por que desse subtítulo, né? Tirando fora os estercos. É porque os telhados dessas casas normalmente eram planos, com vigas de cerca de 1 metro de distância uma das outras. E as folgas entre as vigas eram cobertas com palha, argila, embaladas com esterco. Então, por isso que ele diz, né, tirando fora os estercos, porque eles tiveram que remover os obstáculos para poder levar aquele paralítico até Jesus. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós não podemos enxergar obstáculos
para alcançar os perdidos. Eu não sei se foi nesse capítulo que ele falou uma frase, ele disse o seguinte, que nós devemos usar todas as ferramentas que não são pecado para atingir aqueles que estão sem Jesus. Aqui ele está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Nós não podemos ver obstáculos em alcançar os perdidos. Então, a moral da história aqui é que o amor supera os obstáculos. Quando nós temos amor pelos perdidos, amor pelas almas que estão se perdendo, nós superamos os obstáculos. É aquela história de 1 Coríntios capítulo 13. O discurso de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13 é lindo sobre o amor não se inflama, o amor não se ensoberbece. E ele diz que ainda que nós falemos a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. Então, quer dizer, se nós não tivermos amor para expressar o evangelho para aquelas pessoas que precisam de Jesus, de nada adianta a nossa fé, de nada adianta nossos sacrifícios, de nada adianta nossa religiosidade. Muitas vezes somos religiosos, aquela pessoa que vive embaixo de um jugo a vida inteira, que não pode usar calça, né? Só pode usar saia, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo, guarda tal dia. Enfim, cada religião tem o seu tipo de asepsia, né? O seu tipo de mostrar que está fazendo algo diferente. Veja, se nós não tivermos amor, de nada adianta vivermos uma vida de abnegação religiosa, porque o evangelho reside justamente em ter amor pelas pessoas, em expressar esse amor e entregar Jesus a elas. Amém? Então, na página 215, ele diz aqui: o amor supera os obstáculos. Então, segundo 1 Coríntios capítulo 13, o amor ele é um instrumento que muda a nossa visão sobre algumas situações. O amor, no entanto, ele deve ser autêntico, senão pouco surtirá efeitos. O amor deve brotar da compaixão por almas que precisam de Cristo, pois o amor tudo sofre e tudo suporta. Num tempo em que nós vivemos hoje, em que ninguém suporta nada, ter amor é um desafio. Aqueles que têm isso não deixarão com que as dificuldades apaguem o amor pela evangelização. A Igreja de Cristo cresceu por conta de homens e mulheres que gastaram as suas vidas para evangelizar e trazer os perdidos a Cristo. Desde os reformadores até os evangelistas do século XIX, vimos o fervor que ardiam em seus corações para pregar e alcançar vidas. A gente tem, por exemplo, Billy Graham, que ganhou 5 milhões de almas. A gente tem John Wesley, que ganhou 5 milhões de almas. A gente tem Dele Moody, que ganhou 6 milhões de almas. A gente tem o evangelista alemão Reinhard Bonk, que ganhou, inclusive ele morreu em 2009, há pouquíssimo tempo. Ele ganhou com seu ministério 79 milhões de pessoas para Jesus. Olha só. Aí a gente pergunta: Deus, o que eu estou fazendo? Será que nós estamos com esse amor? Não que a gente tenha que ganhar 79 milhões de pessoas. Se ganhar, amém. Se Deus nos usar dessa maneira, amém. Mas nós vamos ganhar nosso amigo, nós vamos ganhar nosso vizinho, nós vamos ganhar nossa cidade, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Exatamente isso. Então, caminhamos para o fim deste capítulo, Corações Focados para Fora, e aqui na página 216 e 217, o autor vai trabalhar 3 pilares para as pessoas virem a Cristo. Então, vamos lá, pessoal. 3 pilares para que as pessoas venham a Cristo. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui o subtítulo Mudando o Foco para Fora. Amém? Então, mudando o foco para fora. Se o seu ministério não tem isso e você o deseja mudar o foco para um evangelismo para fora,
é essencial. Então, vamos simplificar as coisas. O que é preciso para você ver as pessoas virem a Cristo? Eu diria que 3 coisas. Vamos dividi-las para entender a importância de cada uma, beleza? Então, vamos lá. Primeira ferramenta que nós temos que aprender, primeiro pilar que nós temos que aprender para trazer as pessoas para Cristo. Primeiro, pessoas que não conhecem Cristo, ok? Então, uma igreja que tem isso deve atrair os não cristãos. Um ministério que tem isso deve atrair os não cristãos, seja por curiosidade, por programações, por convites diretos, enfim. Aqueles que estão sem Cristo devem se ambientar com a igreja e desejar fazer parte dela. Mas para isso eles devem estar entre igreja, para então pertencerem à igreja, ok? Então eles estão na igreja para depois pertencerem à igreja, porque como eu sempre digo para você, pessoas, elas se conectam com pessoas e depois elas se conectam com o evangelho. Muitas vezes você vai ver pessoas que vão vir sozinhas, desconhecidas, até teve alguém que me falou aqui de um casal que veio e a mulher disse assim, eu ainda quero ir naquela igreja. E eles entraram aqui, gostaram e estão conosco aqui, membrados na igreja. Então, veja, existem pessoas que vão vir por conta própria, existem que vão, de alguma forma, aceitar Jesus por conta própria, existem, mas a maioria se conecta com uma pessoa que se conecta à igreja. As pessoas se conectam a você para depois se conectar à igreja. Então, vamos lá. Pessoas que não conhecem a Cristo é o primeiro pilar. Eu vou ler o texto, pode ser? Para a gente poder entender bem. O texto desse primeiro pilar diz o seguinte: para ver as pessoas aceitarem a Cristo em seu ministério, é preciso ter pessoas presentes que não o conhecem. Óbvio, né? Ou seja, sempre que num culto a gente puder, é bom ter uma pessoa que não conhece Cristo. É bom que tenha uma pessoa que não conhece Cristo em todo culto. Ele diz aqui, pode parecer óbvio, mas vale a pena ser dito. Pergunte-se honestamente: as pessoas que ainda não são cristãs se sentem bem-vindas, amadas e acolhidas em sua igreja? Há pessoas sem Cristo aparecendo com frequência, fazendo perguntas, avaliando? Se as pessoas longe de Deus não vão à sua igreja, é preciso identificar motivo. Então, existem alguns motivos pelos quais pessoas que estão sem Cristo, às vezes, não entram na igreja. Quais são essas razões? Pode ser, primeiro, os membros da igreja não se relacionam com os perdidos, ok? Seu círculo de amizade, ele é de tantos crentes que você não conhece mais ninguém que não é crente. Segundo motivo, o povo está muito envergonhado para trazer os amigos da igreja. Então, qual foi a última vez que você convidou alguém e disse assim, cara, eu quero te levar na minha igreja, você tem que conhecer a minha igreja? Qual foi a última vez que expulsou no teu coração? E terceiro lugar, os prédios, os cultos ou as pessoas em sua igreja estão discretamente comunicando, fique longe. Então, aqui ele está citando aquilo que ele começou lá na frente dizendo, né, daquela igreja antiga que a menina tentou entrar e o presbítero ficou na porta e disse para ela que ela estava mal vestida e tudo mais. O ambiente, né, pode dizer para a pessoa, ó, fique longe, você não pertence à nossa realidade. Então, essa pode ser uma explicação. O segundo pilar que ele coloca aqui é o seguinte: uma explicação clara da história do Evangelho. Então, nesse ponto, é importante o discipulado, né? Grupos de estudo, pregações intencionais, como, por exemplo, a gente faz séries para tornar os princípios bíblicos mais comestíveis, né? Através das séries. Então, isso tudo comunica o Evangelho de uma maneira mais clara. O Evangelho, ele deve ser didático, acessível, para que aqueles que estão curiosos acerca da palavra possam encontrar uma explicação que identifique eles. A contextualização da palavra é importante nesse processo. Nós devemos ser objetivos, né?
eu tenho cuidado muito aqui para que a gente seja o máximo objetivo possível, ensinando princípios claros, princípios objetivos, que ajudem as pessoas a viverem a vida cristã de uma forma mais leve. Porque muitas pessoas, quando chegam na igreja, elas têm muitas dúvidas sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro muito extraordinário, a Bíblia é um livro muito profundo, um livro muito cheio de riquezas. Então, às vezes, as pessoas elas olham tudo aquilo e se perdem, né? Não conseguem ler, não conseguem compreender. Então, é importante uma explicação clara da história do Evangelho, tá bom? No texto do livro, ele diz assim, né, que algumas igrejas pregam uma mensagem que pode vir diretamente da Bíblia, ou que alguns chamariam de profunda, mas consideram que todos os ouvintes já são cristãos. Ensinam o crente e esquecem que muitas vezes muitos dos ouvintes ainda não cruzaram a linha da fé. Outros pregam apenas mensagens do tipo como ter uma vida melhor. Pode ser útil, mas não espere que as pessoas sejam salvas. Se as mensagens contêm mais autoajuda do que o evangelho, as pessoas não vão ouvir e abraçar as boas novas. Gente, o que nós temos recebido de reclamação de pessoas que estão em igrejas grandes e que elas reclamam de um evangelho muito superficial. É gigante o número de reclamações. Até a pastora falou para mim, de uma aluna dela, aqui do curso de Cura e Libertação, que reclamou dessa questão de igrejas maiores terem uma pregação muito coach, muito autoajuda. Eu até concordo, eu concordo com isso, que realmente existem. E só que a gente tem que ver essas pessoas que estão saindo dessa igreja que fala de autoajuda, elas estão indo para onde? Porque se for para outra, dependendo da denominação, está trocando 6 por meia dúzia. Eu até disse para a pastora Aline, tem que ver para onde que ela vai. Porque às vezes reclama que aqui está raso e vai para outro lugar onde só troca a capa, mas continua raso. Então a gente tem o desafio de tornar o evangelho acessível, mas ao mesmo tempo um evangelho que ensine verdades. É aquela história do conforto e do confronto que a gente tratou até semana passada. A gente tem que trazer conforto e depois a gente tem que entrar no nível do confronto para que haja uma mudança, para que haja pelo menos um pensamento da pessoa com relação à sua vida. Então, entre os 3 pilares para que a gente possa alcançar os perdidos está pessoas que não conhecem a Cristo e, segundo, uma explicação clara da história do Evangelho. Amém? Terceiro pilar, fé genuína. Então, a fé genuína, nada disso é possível se a gente não tiver convicção. Um ambiente de fé que inspira as pessoas. Deus tem falado muito comigo sobre a palavra ambiente, ambiente. E isso eu tenho que trabalhar muito com os líderes. Ambiente de adoração, ambiente de oração, ambiente onde está preparado para a pessoa poder gerar frutos, né? Então, o que faz com que uma pessoa deseje o Deus que você serve? Essa é a questão. O que faz com essa pessoa que não conhece a Cristo deseje viver a fé que você vive? É preciso acreditarmos na mensagem que nós estamos pregando. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus, com o Deus da palavra, para alcançar a sensibilidade do Espírito. As pessoas desejarão saber sobre o que você comenta com tanto entusiasmo. A gente sabe, por exemplo, que Adolf Hitler, ele conquistou muitas pessoas através dos seus discursos. Adolf Hitler, ele era um cara mediano, mas o que alcançou muitas pessoas de muitas camadas sociais da Alemanha, da sociedade alemã da época, foi a convicção que ele colocava no seu discurso, nas suas palavras. Ele tinha convicção daquilo que ele falava, por mais absurdo que fosse, mas ele passava tanta convicção que empresários começaram a se juntar a ele, médicos,
Pessoas de alto escalão do governo começaram a se juntar a ele, por quê? Porque ele tinha convicção naquilo que falava. A questão é, será que nós estamos tendo convicção quando falamos do Evangelho, quando falamos de Deus, quando falamos das obras de Cristo? Será que nós temos essa convicção? Essa é a pergunta. Para nós hoje, a gente sabe que os discursos de Adolf Hitler se tratavam de discursos distorcidos, racistas e com a intenção de controlar as massas. Mas como que alguém que ouvia ele comprou essa ideia? Porque ele tinha fé naquilo que ele falava. Por mais absurdo que pareça, as pessoas estão ansiosas por alguém que lhes dê uma esperança, uma convicção, uma verdade. E nós, como filhos de Deus, temos a melhor e maior esperança, que é Jesus. E a gente tem que passar Jesus de uma maneira genuína, com uma fé genuína, com um impacto genuíno. Então, não é novidade que a gente vai precisar de uma fé real. Se você não acreditar de verdade no poder de Cristo para mudar vidas, as pessoas vão saber. As pessoas vão saber quando elas olharem para você que você não tem convicção naquilo que você fala. Então, para que a gente possa alcançar pessoas que estão lá fora, diante desses três pilares, eu vou repetir para você para a gente caminhar para o fim. Primeiro, pessoas que não conhecem a Cristo, você precisa tê-las na igreja, tê-las na plateia. Segundo, uma explicação clara do Evangelho. E terceiro, fé genuína, convicção naquilo que você fala. Então, ele fecha este capítulo, nós vamos fechar esse capítulo com o subtítulo Então Você Acha que Tem Isso? E eu quero ler para você um pedaço para a gente poder enriquecer nossa aula aqui. É provável que tenha lido este capítulo e pensado, faço parte de um ministério muito evangelístico. Felizmente, hoje testemunhamos muitas igrejas vendo dezenas, centenas, até milhares de pessoas tendo um encontro com Cristo. Se a sua igreja é assim, louva a Deus com você. Mas aqui vai um alerta rápido. Não nos vangloriemos de algo que não nos cabe. Em última análise, pregamos, oramos, convidamos, acreditamos, mas sabemos que Jesus é quem transforma vidas. Então, quer dizer, nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo é que age. O Espírito Santo é que vai ser aquele atuante na nossa vida e na vida da outra pessoa que está aceitando a Jesus. Amém? Então, vamos lá para a página 219, fazer o nosso resumo do capítulo. O resumo do capítulo é este. Primeiro, quando amamos profundamente, o amor nos leva a fazer coisas que não faríamos de outra maneira, ok? Então, esse foi um dos fundamentos que nós utilizamos sobre corações focados para fora. Quando a gente ama, a gente não vê obstáculo. Segundo, para ter isso, nós precisamos nos preocupar com os que estão longe de Deus. Muitas pessoas não se preocupam. Então, muitos crentes hoje não se preocupam com aqueles que estão longe de Deus e que estão indo para o inferno, ok? Pessoas que não vão ser salvas. E a gente tem que se preocupar com isso. Terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que nossos amigos precisam desesperadamente de Jesus. Se você conhece alguém, se você tem um amigo, se você tem um irmão, se você tem um parente que não conhece a Jesus, você não pode se conformar com a situação que ele se encontra. Você tem que falar de Jesus para ele. Lembra de quando a gente tinha a pecha, a gente tinha fama, né? O crente tem fama de chato. Por que o crente tem fama de chato? Porque é aquele cara que vai insistir para que você vá na igreja, é aquele cara que vai insistir para que você vá no culto. Aí, quando tem um retiro, ele diz o seguinte: vamos no retiro. Aí a pessoa diz assim: não, eu não tenho dinheiro, mas eu já paguei para ti, vamos comigo. Aí a pessoa diz assim: pô, que cara chato. A gente tem que voltar a ser chato, a incomodar as pessoas com as verdades do Evangelho, a trazer as pessoas para a igreja, a pegar as pessoas em casa, a pagar um livro para elas, a pagar um jantar, a pagar uma mentoria com o Bruno Gouveia para elas, porque às vezes é de liderança, mas ele vai falar algo que vai tocar o coração dela.
a trazer ela para a igreja. Não, eu pago Uber para tu vir. Sabe, aquelas pessoas que eram chatas mesmo, mas que faziam a diferença na vida do outro. Então nós precisamos reconhecer que os nossos amigos, eles precisam desesperadamente de Jesus. 4, quando nossas igrejas olham para dentro, ao invés de para fora, nós estamos basicamente dizendo aos não crentes: vocês podem mesmo ir para o inferno. Olha que forte isso. Então, quando a gente se preocupa só com o que está dentro, a gente está dizendo para a nossa cidade assim, para os perdidos: olha, se vocês irem para o inferno, problema de vocês, né? E isso não é a essência do evangelho. Quinto, evangelismo é um evento de equipe e cada um de nós tem um papel a cumprir. Amém? Então você saiba que você é parte do evangelismo da igreja. Não importa qual é o seu cargo de liderança, não importa qual é o seu dom, você é parte do evangelismo da igreja. Sexto lugar, tenha cuidado para não se culpar se alguém rejeitar a Cristo. Se o fizer, você pode ser tentado a levar o crédito quando alguém aceitar. Então, qual é a lógica aqui deste pensamento do autor? Você traz as pessoas para Cristo e ela não aceitou, amém. Não se culpe, porque se você pegar essa responsabilidade para você, de a pessoa aceitar ou não a Cristo, qual é a nossa responsabilidade? Vamos deixar claro: é trazer a pessoa até Jesus. Amém? Ela aceitou ou não aceitou? Aí é um problema dela. Porque se a gente tentar controlar isso, quando ela aceitar a Jesus, a gente vai achar que fomos nós. E não fomos nós. Foi o Espírito Santo de Deus que nos usou. É isso que ele quer dizer aqui nessa frase. Sétimo lugar, o amor supera qualquer obstáculo. Nós precisamos estar dispostos a fazer o que for preciso para alcançar pessoas que estão longe de Deus. Amém? Então, faça o que tiver ao seu alcance. Por último, é necessário ter fé para compartilhar abertamente a história do Evangelho e esperar que as pessoas correspondam. Pastor, qual é a melhor maneira de eu evangelizar? Sabe qual é a melhor maneira? Testemunho. Conte o seu testemunho. Conte o que Deus fez na sua vida e vai ser a melhor forma de você evangelizar. Com isso, nós terminamos o capítulo Corações Focados para Fora. Amém? Gente, nós temos hoje pessoas que vão participar sempre, sempre. Os evangelistas aqui são muito participativos aqui na aula. Então, quem que hoje vai participar, gente? Paz do Senhor. Paz, que legal. Nós sempre temos assim algumas dúvidas, né? Porque eu e a Valéria costumamos até fazer visitas em alguns lares, né? Até porque nós temos esse papel como evangelistas, né? Então, a minha pergunta seria: muitas vezes a gente chega em casas e tem pessoas céticas ou até mesmo que elas já são preconceituosas, né? A respeito, porque o mito que se diz, né? Olha, a igreja arrecada dinheiro para fazer coisas vou até dizer muitas palavras que a gente ouviu, né, para o pastor. Então a gente sabe que a igreja é uma engrenagem que tem que trabalhar, precisa das suas portas abertas, precisa do sustento, mas tem pessoas que resistem a ponto de dizer assim, olha, eu não vou para a igreja porque eu vejo que é um absurdo isso. Chegam até a pedir dinheiro, né, para você. Olha, doe aqui o seu dinheiro, ou então doe aqui o que você mais tem, o que você mais gosta, porque a igreja precisa crescer. Então, pessoas preconceituosas resistem muito à palavra de Deus. O que eu posso, no caso, aconselhar uma pessoa que está nesse nível de preconceito? Eu penso que o preconceito, ele já tinha na época de Jesus. Jesus sofreu muitos preconceitos, inclusive quando aquela mulher ela foi jogar um perfume caro aos pés de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, Oh, eles se irritaram, né? O evangelista lembra desse glória a fato, Deus. né? Eles mesmos se irritaram. Então, eu creio que uma das formas que a gente pode vencer esse preconceito, em primeiro momento, não é tentar explicar, né? Ah, não, mas não é bem assim, mas isso e tal, porque a pessoa, ela tá talvez ferida, talvez ela tá colocando aquilo ali como um argumento que ela nem viveu, mas que ela ouviu aí
e ela está colocando como defesa porque ela não quer a mensagem principal. O grande fator dessa pessoa que está se colocando como preconceituosa é que ela está colocando o preconceito e esses argumentos como um escudo para não aceitar a mensagem principal, que é de mudança. Porque para ela é muito mais fácil criticar e dizer, eu não vou por causa disso, do que largar, que ela sabe que ela vai ter que, em algum momento, largar aquilo que ela está fazendo. Eu creio, evangelista, que a gente vence, tem que pedir a Deus autoridade para isso, e a gente vence esse tipo de argumento com milagre, mostrando para a pessoa Pronto. aquilo que o evangelho realmente é, com a fé genuína. E dizendo a ela, nós não viemos aqui te apresentar igreja, nem pastor, nós viemos aqui te apresentar a palavra de Deus que transforma. Se você quiser ir para a nossa igreja e não dar nada, não precisa dar nada. Ninguém lá está te exigindo nada. Vá e não dê nada, mas vá, sabe? O que essa pessoa tem que ter é o argumento dela desconstruído. Porque ela está colocando o argumento no bolso, o amor dela está no bolso, e ela não entende ainda o que que é sacrifício, o que que é oferta, isso tudo ela vai entender quando ela chegar aqui, quando ela tiver com o coração aberto para isso. Até lá ela não vai entender o que é sacrifício, o que é oferta, o que é um dízimo, ela não vai entender. Quando a gente trata desse assunto, a gente está tratando, evangelista, como se fosse assim, ó, tu pegar e dizer para uma criança da quarta série fazer uma monografia. Ela não entende o que é uma monografia. E ela nem vai fazer uma monografia, porque monografia é para quem está na faculdade, ok? Então, o que que essa Ok. criança ela está dizendo para o evangelista, quando o evangelista vai lá na casa dela? Ah, eu não quero entrar na faculdade porque tem que fazer monografia, porque ela é uma criança, mas ela não precisa fazer monografia, porque ela não entrou na faculdade. Então, essa pessoa ela não precisa ter as exigências. O que é que a gente tem que dizer para ela? Meu irmão, nós estamos aqui para te apresentar Cristo, igreja, pastor, isso tudo você vai entender lá para frente. Se não quiser dar nada, não dê. Se não quiser contribuir com nada, não contribua, mas conheça Jesus. Por que que a Glória a gente, Deus. por que isso? Porque quando ela conhecer a Jesus, ela vai fazer isso tudo. Entende? É porque por É, enquanto ela não conhece a Jesus. Mas o dia que ela conhecer a Jesus, a maneira como o reino de Deus funciona, a maneira como nós caminhamos, os preconceitos se transformarão em fé. Então, essa glória. pessoa vai entender que aquilo que ela tinha era um conceito, uma visão, um preconceito. Mas o primeiro é amar essa pessoa, é dizer para ela, desconstruir esse argumento dela, porque ela veio com um argumento para o evangelista assim: ah, porque vai ter que dar dinheiro, porque isso quer dizer. Não, não precisa dar dinheiro nenhum. Pronto, acabou. Ela não tem mais o que falar. Então, se esse é teu problema, irmão, não precisa dar nada. Nosso pastor não pede nada para quem não quer dar. Glória a Deus. Nada. O que eu vim aqui falar para ti não é de igreja, não é de pastor e não é do dinheiro. É de Jesus. Tu precisa de Jesus. Aí pronto. Aí tu tirou o escudo da mão dela e agora ela vai ser obrigada a ouvir a tua mensagem. Entendeu? Amém. Obrigado, pastor. De nada, Deus abençoe. Obrigado pela participação. Mais alguém quer participar conosco hoje? Fala, evangelista Rosalvo de Borba. Paz, pastor. Fala, varão. Eu estava aqui, o pastor começou a falar sobre tem muito evangelista porque não tem sua qualificação, né, para levar alguém para a igreja, né? Eu Muitas fiquei pessoas pensando não ali, evangelizam mais porque acham que não tem pô, qualificação, né? isso, eu estava pensando agora aqui, pô, o tempo todo que nós estamos na igreja, tem muitos na igreja, do meu tempo também, né? Uhum. Desde o tempo da outra igreja e até esse tempo que nós estamos agora. Tem muitos ali que já estão já há um bom tempão e acho que já deu tempo de se qualificar, né, para poder já preparar muitos para trazer para dentro da igreja. Mas só que acho que é o medo, né, de chegar na pessoa, falar para a pessoa que Jesus te ama, né, que a casa do Senhor está esperando, tá? Um convite, né, para essa pessoa estar presente, para fazer uma visita. Tem muitos têm assim
essa vergonha de chegar na pessoa. Por exemplo, assim, que nem eu, né? Eu vivi no mundo fazendo as coisas erradas, né? Não conhecia Deus, mas o tempo que eu estou na igreja, tá? Eu não sei quantas pessoas já convidei, tá? E também não sei quantos já foi que eu já falei, né? Porque o tempo que eu estava jogado pelo mundo aí, eu sempre pensei em um dia ir para a igreja. E esse momento, eu tinha a oportunidade de ir para a igreja, né? Mas eu não fui porque eu não queria. Muitas pessoas chegou para mim, mas evangelizava eu, falava que Jesus te ama, né? Que Deus quer te conhecer, um monte de coisa assim, né? Mas eu sempre rejeitava, né? Mas como é ter amor na obra, é para chegar numa pessoa, para poder falar com uma pessoa que ele está chegando no momento dele chegar a conhecer a Jesus. Mas por quê? Tem que ter uma qualificação para chegar para essa pessoa para falar. Não chegar assim de repente, já chegar falando para a pessoa qualquer coisa para poder convencer essa pessoa para que ela possa estar presente na igreja, para que essa pessoa ganhe um crédito do pastor na hora que tem uma pessoa nova dentro da igreja. Mas é aqui, ó, é ter amor na obra, né? É fazer o que tem que fazer e o que é para fazer. O que adianta ser um voluntário e não fazer nada na igreja? Tem muitos que estão na igreja, são voluntários, tudo, mas não fazem essa obra, né? Não se qualificam para poder trazer alguém para dentro da igreja. Então é isso que eu queria perguntar. Que a qualificação é muito importante para o obreiro, para um voluntário, para que ele possa começar a fazer a obra lá fora, para que quem ouvir que esteja preparado também para entrar dentro da igreja. Não é Justamente, isso? evangelista, justamente, porque o que que acontece? Hoje as pessoas estão muito mais informadas sobre coisas relacionadas à Bíblia do que antigamente. Então, hoje com o YouTube, com as redes sociais, as pessoas elas têm informações sobre Bíblia, sobre isso, sobre aquilo, de diversas fontes. E isso pode fazer com que a pessoa que está evangelizando ela se perca, né? Ah, eu não vou evangelizar porque eu não sei nada de Bíblia, o que que eu vou falar, meu Deus, né? E eu cito aqui para vocês uma história bíblica em que Jesus curou um rapaz e que esse rapaz que era cego de nascença, ele foi ao templo e quando chegou ao templo, ele falou: Olha, Jesus me curou. E aí as pessoas ali começaram a dizer para ele: Mas, cara, tipo, esse Jesus, tu sabia que ele é isso, isso, isso? Sabia que ele não é o filho de Deus, que ele se passa por filho de Deus e tudo mais? Ou seja, deram a ele informações que talvez ele nem sabia, mas ele falou algo infalível, que foi o seu próprio testemunho. Ele disse: Olha, eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, qual é a grande questão? As pessoas vão nos trazer muitas dúvidas. Ah, mas isso, mas pastor tal, mas é porque as pessoas elas focam muito na questão, como falou o evangelista Gutenberg, do dinheiro, disso, porque elas veem esses mega pastores, né, aí, mas é a mesma coisa que você comparar o mercado do nosso irmão Silvio, que trabalha lá para ganhar a vida no mercadinho dele, o Mercado Atlântico, e dizer para ele assim: ah, eu não vou comprar no irmão Silvio porque o dono do coque é milionário. Entendeu? Ah, o dono do forte é milionário. Pô, mas existem igrejas e igrejas, pastores e pastores. Então você tem que focar no quê? No teu testemunho. Porque o teu testemunho, olha, eu posso não saber o que tu está dizendo, mas uma coisa eu sei, eu era do mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e Deus me libertou. Hoje minha família é uma família estruturada, tal, tal, tal. Pronto. Acabou com o argumento de quem quer falar do evangelho, porque o evangelho verdadeiro muda vidas. Amém, evangelista Rosalvo? Fica à vontade, se quiser falar. Tá, e tem outra passagem aqui que o pastor também leu, diz assim, ó. As pessoas que ainda não são cristãs se sentem bem-vindas, amadas e acolhidas
na sua igreja? Isso aí é uma pergunta que eu queria que o pastor me respondesse, porque às vezes quando estou ali na produção, eu fico de olho lá na porta, fico olhando ali para as pessoas, né? Aí fico pensando, será que eles estão se sentindo bem aqui? Será que eles foram bem recebidos? Será que eles tiveram, assim, um acolhimento assim, bem amorosa, bem carinhosa com as pessoas? Porque às vezes, quando as pessoas entram na igreja, às vezes eles olham para um, olham para o outro, mas é difícil de ver assim, um obreiro já chegar neles assim, e só naquele momento assim de aperto de mão, a paz do Senhor, seja bem-vindo, mas não tem mais assim aquele encosto, parece assim aquela cercar a pessoa e ficar conversando com ela para poder ver como é que ela se sente bem mesmo dentro da igreja. Mas é como eu disse, assim, tem que agradar mais eles, né, para eles poderem se sentir melhor dentro da igreja. Mas às vezes de lá eu fico percebendo que não tem muito assim aquela unção assim da pessoa, dos obreiros, né? Não é porque eles falando mal né, do pessoal, o pessoal atende muito bem, são muito bem carinhosos, mas às vezes a pessoa que chega na igreja se sente assim que não foi bem recebida. Mas aí eu fico imaginando, né, assim, será que eles foram tão bem recebidos dentro da igreja? Será que eles estão sendo bem tratados? Porque tem muitos que chegam, sentam e ficam parados, não falam mais nada, né? Não, e o pessoal, até o pessoal que estão ali na obra, na tarefa, e deixo de chegar nas pessoas, conversar com eles, mesmo eles na cadeira. Porque eu já pensei em fazer isso, mas aí eu fico pensando, pô, será que eu posso chegar na pessoa assim, ficar conversando com ele, ou tirar uma ideia para ver como é que eles estão, se eles já tiveram mais tempo na igreja, se ele já é a primeira vez, mas a gente não podemos sair do nosso posto para poder, né, fazer a parte de outros que podia estar fazendo. Tem obreiro ali que é a parte dele de fazer, mas eles deixam de fazer, né, porque é só naquele momento que que a pessoa entra, cumprimenta e aí passa a esperar chegar outro. Então, é isso que eu fiquei Talvez o pensando nisso. medo, talvez o medo dele seja o mesmo que o teu, né? De chegar nas pessoas, né? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí fica nessa dúvida e acaba não indo. Eu sei que nós temos um ministério de voluntários assim que é conhecido na cidade. A nossa igreja, na realidade, é conhecida na cidade. Cada igreja é conhecida por alguma coisa, né? A nossa igreja é conhecida na cidade, e pelo que as pessoas me falam, como uma igreja que tem um voluntariado muito forte, né? Graças a Deus, a gente alcançou esse patamar. Obviamente que não é perfeito e que nós estamos aí nesse segundo semestre do ano de 2024, a gente vai iniciar vários tipos de treinamento. Tanto é que agora, sábado, a gente vai ter um treinamento forte para líderes com o pastor Bruno Gouveia. A partir de segunda-feira, aqui nas redes de oração, eu vou trazer uma série de pregações sobre liderança e multiplicação. E depois nós vamos ter treinamentos para o diaconato, especificamente, para quem quer dirigir culto, né, fazer transição de culto, para quem quer fazer louvor financeiro, nós vamos ter treinamento para voluntariado, né? E nós vamos intensificar os treinamentos para que o nosso voluntariado continue a evoluir e sendo conhecido como um voluntariado organizado, né, forte aqui na cidade, né? Em nome de Jesus, vai dar certo. Mais alguma coisa, meu caro amigo? É só uma coisinha, pastor. É Sim, que lá na igreja que eu ia falar com o pastor, mas até tinha me esquecido. É que sábado agora vai ter o pastor lá daquele retiro que nós tivemos lá, né? sim, Bruno. Eu esqueci de falar com o pastor que eu já estou umas 2 semanas para conversar com o pastor sobre isso aí, que sábado agora eu não vou poder estar na igreja, porque Uhum. eu vou estar lá em alto mar, 1.000 milhas Olha só, daqui lá fora, né? Nós vamos fazer uma pescaria de um pessoal aí, olha né? só. Então não vou poder estar sábado na igreja, E vão pescar o tá? quê? O que nós puder, cação, tainha, bagre, espada, o que vir pela frente. O que vier. Eu vou ficar fora. Vou para lá às 2 horas da tarde, vou voltar só domingo de manhã cedo. Vou ficar a tarde toda, a noite toda pescando. Amém. Tá? Que a Tá, então, pescaria seja boa, hein?
Amém. Então, Deus sábado não vou abençoe a poder estar na viagem. igreja. Que vá com Obrigado. segurança. Kelly levantou a mão, pode ficar à vontade, Kelly. Boa noite, pastora Boa Paz. noite. Boa noite a todos. A paz, irmãos. E, assim, ó, continuando o segmento do irmão Rosalvo, né, que me chamou a atenção, assim, ó, eu vou falar que eu já tinha conversado com a Priscila, mas é que, infelizmente, não temos pessoas, né, o suficientes que queiram trabalhar na obra do Senhor. E eu quero chamar a atenção, embora algumas pessoas que saíram da igreja, né, glória a Deus por isso, mas tinha muitas pessoas que, além dos que ficavam na porta recepcionando, ficavam naquela parte ali da mesa, abraçando, porque assim, ó, quem está na porta, a ordem é que não dê muita conversa. Por quê? Porque vai ter mais pessoas para entrar e essas pessoas precisam, né, passar, não podem passar desapercebida. Então eu tinha conversado com a Priscila que precisaria ser feito estilo um corredor de pessoas ali. Passou pela porta, cumprimentou, apertou a mão, um abraço, alguma coisa, e aquele corredor após os que estão na porta para fazer essa recepção. Que antigamente, assim, ó, como eu digo, glória a Deus, quem saiu, né? Mas tinha pessoas ali que ficavam na porta, pastor, o senhor deve lembrar dessa pessoa, que gostava de abraçar, de apertar a mão, de conversar e perguntar como é que estava. E isso aí é uma coisa que faz falta, sim. Mas é aquilo, não temos pessoas o suficiente para trabalhar. Tanto que eu disse para Priscila que eu ia ficar na cafeteria, no caixa da cafeteria permanente, porque um Deus nos acuda. Cada vez que ela tenta arrumar alguém para ali, cada um fugindo, não posso, não posso, não posso. Ou o que eu mais tenho escutado dentro da igreja é: preciso tomar conta da minha vida. Ai, porque eu não estou tendo tempo para mim. Poxa, é segunda, quarta e domingo a igreja, e tu não tem tempo para ti? Mas aí eu conversei com a Priscila sobre isso, só que realmente, pastor, não tem pessoas. Eu muitas vezes eu saio do meu caixa, até tem aquele casal que eu acho ele bárbaro, que é o casal que ela faz luta. Eu vou ali mexer com as filhas dela, digo, agora eu sou irmã de vocês, eu quero ir lá na casa de vocês almoçar. Então, assim, ó, eu não posso sair do caixa, porque sempre chega gente ali, glória a Deus, mas não tem voluntariado para isso. Não tem pessoas que queiram trabalhar na obra. E realmente faz falta, tipo, esse corredor ali. Olha, fulana, hoje tu vai ficar aqui, vai ficar 3. Porque quando eu estava na livraria, eu saía da livraria e ia para ali recepcionar. Só que não dá, pastor. Se tivesse mais voluntários, se tivesse mais pessoas dispostas a isso, a recepção seria como era. Infelizmente, aquelas pessoas saíram, mas era uma recepção diferenciada. E outra, aquele rapaz que eu falei para o senhor, o gerente ali da loja, da música, ele disse para mim, bah, cara, assim, ó, já ouvi falar, a tua igreja, a igreja de vocês é top, cara. Bah, assim, é uma igreja que me chama muita atenção. Claro, ele tem a igreja, ele faz parte, né? Ele congrega. E aí isso aí me encheu, sabe, o coração. Eu disse, bah, que legal. E já ouvi isso de outras pessoas. Bah, cara, tua igreja é top, né? E isso é uma coisa que é legal tu ouvir. E voltando ao assunto, né, do crente chato, eu sei por mim, quando eu era do mundo, eu não conseguia muito tempo conversar com crente. Eu digo, bah, cara, cada 5 palavras, 4 é Jesus. Uma é que é a minha pergunta. Só que assim, ó, esse mês agora eu fui bombardeada. Por quê? Porque esses acontecimentos todos lá no sul, né, na minha cidade, alguns familiares meus passando por esse perrengue todo, eu falei com a minha sobrinha, né, sobre Jesus e sobre ela cuidar mais da outra nossa sobrinha mais nova, porque ela está cada vez mais se perdendo e ela é muito nova. E aí eu quis dizer para ela assim, digo, olha, poxa, cuida, tu sabes o meu passado, tu sabes o teu passado. Ah, pois então, agora virou crente, tá se achando. Não tô me achando. Só que assim, ó, nós tivemos um passado que nos assombra. Eu saí de Rio Grande, graças a Deus. O futuro e o presente que eu estou construindo aqui em Santa Catarina é o que eu quero para minha vida. Quem eu quero ser vista. Mas, infelizmente, a fulana tá ficando, tá feio. Ah, pois então, porque quem é tu para falar? Não sou ninguém, meu amor. Só que Jesus me mudou. O Espírito Santo de Deus
eu peço todos os dias, porque eu sou falha, pastor, e muito falha, tenho que trabalhar ainda muito, tenho que implorar muito ainda para o Espírito Santo de Deus me mudar, que de vez em quando eu tenho umas recaídas nas minhas respostinhas de ponta de língua, mas eu vejo assim, ó, que eu tô mais comedida. E assim, esse mês eu fui bombardeada assim, ó, pela minha própria família. Aí uma outra sobrinha, eu também falando, e ela, pois é, mas acontece que assim, eu não posso fazer nada, titia. Tu tens as tuas crenças e eu tenho a minha. Eu acredito em Deus, mas é da minha maneira, e os orixás me guiam. Então eu digo, tudo bem, tudo bem. Não estou dizendo que tu tenhas que seguir, eu só estou dizendo para tu tirar a prova dos 9. Pronto. Já que tu é tão inteligente, que tu é uma pessoa que tu procura tanto, que tu busca, que tu quer saber, então assim, ó, só começa a colocar no Google o que está acontecendo em relação à Bíblia. Tu sabes muito bem que eu não acreditava na Bíblia. Que a Bíblia, eu debochava, porque eu dizia, para, foi feito por pessoa que nem eu. Então, assim, ó, busca, sabe? Procura, sei lá, que tenhas curiosidade para saber e que tu vá ali e coloque-se no Google, só para tu ter ideia do que a gente está vivendo, do que hoje eu vivo. Mas sinto muito tu esqueceu já da tua mãe Ançã? Eu disse, graças a Deus, eu esqueci dela e ela também me esqueceu, em nome de Jesus. Espero que ela não se lembre nunca mais que um dia eu possa ter chamado ela de alguma coisa. Então, assim, ó, realmente esse mês foi bem tenso para mim, assim. Não digo que eu parei de falar de Jesus, sabe? Porque eu me tornei a chata, que era o que eu chamava antes as pessoas de chata, de credo, a gente não consegue falar com um crente, que o crente só fala de Jesus. E hoje eu me tornei esse tipo de pessoa, e glória a Deus por isso. E quero ser cada vez mais chata. Mas esse bombardeio, eu confesso, pastor, que me deu uma freadinha, assim, sabe? Ou quando dizem, para. Meu irmão é um deles, né? Meu irmão nem sabe que eu dizimo. Aí ele diz, para. Vocês ficam aí sustentando o pastor de vocês? Eu digo, olha, só tem uma coisa para te dizer, mano. O que o pastor faz com o dízimo é problema dele com Deus. Não tem nada que ver com a vida do meu pastor. Agora eu vou te falar, mano. Tu foi na igreja, agora quando tu for na minha igreja de novo, quando tu vier aqui me visitar, tu vai ver que Desculpa, pastor, eu falei isso. Tu vai ver que coitado do meu pastor continua com o mesmo carro dele, parando na oficina de vez em quando, tu vai ver que ele não trocou de carro. Então, assim, ó, falar mal do meu pastor, que meu pastor troca de carro como quem troca de cueca, não, isso eu não vou deixar de falar, tá? Então, assim, ó, realmente esse bombardeio esse mês me deu uma segurada, pastor. Infelizmente, as pessoas elas gostam, né, de usar esse tema como um tema, mas é aquilo que eu falei para o evangelista Gutenberg. As pessoas usam esse tema como defesa para não aceitar aquilo que realmente tu quer dizer. Então, as pessoas elas usam esse tema para poder rotular, né? É aquela velha tática de argumentação de você rotular alguma coisa para impedir que a outra pessoa continue a falar a mensagem que ela quer desenvolver, né? Então, essas pessoas, elas não conhecem a Jesus. Então, o próprio Cristo, ele nos contou a parábola do semeador e ele disse que o semeador saiu a semear. E eu já comentei aqui com vocês sobre essa palavra e essa parábola que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu entre os espinhos, outra caiu entre as pedras, outra a ave do céu veio, a ave de rapina veio e pegou a semente, e uma caiu em boa terra. Então, essa parábola cabe bem com o que nós estamos falando hoje. Nós temos que jogar a semente. O semeador e a semente, eles são perfeitos, né? Que o semeador representa Cristo, a semente representa a palavra de Deus. Eles são perfeitos. O que muda são as terras. O que muda é aquela terra receptiva. E quando você jogar a semente, muitas vão cair nos preconceitos, como essas caíram. Mas uma ou outra vai cair em boa terra e vai gerar grandes frutos. Depende muito de quem vai receber. Nós hoje acabamos o nosso capítulo aqui justamente com esse raciocínio. Ou seja, ele diz aqui, ó, no final desse capítulo que eu li para vocês aqui, deixa eu ler aqui de novo para a gente refrescar a memória. Aqui, ó, página 219.
tenha cuidado para não se culpar se alguém rejeitar a Cristo. Se o fizer, você pode ser tentado a levar o crédito quando alguém o aceitar. Então, quer dizer, o nosso trabalho é lançar a semente. Se a pessoa vai assimilar ou não, aí já não é algo que vai pertencer a nós. Nós fizemos a nossa parte, entende? Sim. Porque nem todos nasceram para ser crentes, nem todos nasceram para ser evangélicos. Tem pessoa que vai morrer na Ah, ignorância. Tem pessoa que vai morrer na ignorância, ela prefere ir para o inferno do que se ela tiver que escolher, ó, ali está a porta do inferno, aqui está a porta da tua vida. Não, eu prefiro a minha vida do jeito que está, eu vou para o inferno, né? Perdão, né? Aqui está a porta do inferno, aqui da vida eterna. Não, eu vou para o inferno, mas eu vou praticando aquilo que eu quero, eu vou vivendo a vida do jeito que eu quero. Aí é uma é escolha que, de cada um. pastor, a maioria das pessoas, elas levam o inferno como metáfora. É, E é o que eu tenho visto. Isso aí eu tenho visto, assim, as pessoas, elas de verdade não acreditam no inferno. não Elas acham, acredito. assim, elas acham assim como pintam Satanás com chifre, cola, isso aí fizeram para assustar as crianças e seguiu, entendeu? Então as pessoas acham a mesma coisa, que não existe inferno. Tanto que a gente vê o bando de falsos crentes agora, essa pastora, né, sapatão casada com outra, estava dando uma pregação, agora há pouco eu vi, e as pessoas, assim, elas realmente, pastor, elas não acreditam que existe o inferno. E, pastor, uma outra coisa que eu quero colocar é que, assim, eu conversei com a pastora Maria, que eu ouvi de algumas pessoas, mas infelizmente. Lembra, pastor, quando tu fazia lá na Sacavém, o domingo antes da ceia? Sim, Domingo de consagração? manhã? Isto. Que começou em um monte de gente, depois era eu, tu e mais duas pessoas. As pessoas não dão seguimento, porque eu pedi para a pastora Maria para fazer uma escola bíblica, mas que fosse profunda, que pegasse ali os capítulos, os versículos, que explicasse, que tivesse entendimento. Aí ela disse assim: olha, eu já tentei fazer. O problema é que as pessoas, todo mundo quer, vão uma ou duas vezes, depois fica duas, três pessoas. Aí que tá, e são pessoas antigas na igreja. Porque como assim, ó, como eu já ouvi de uma pessoa antiga falar para mim, Kelly, eu não consigo entender a Bíblia. E olha, tem 30 anos de igreja, pastor. Olha, eu não consigo entender a Bíblia. E eu digo assim, nossa, eu achava que, meu Deus, que eu era a pior crente do mundo. Então eu queria que tivesse essa escola bíblica, mas que fosse a fundo na Bíblia, que pudesse explicar ali o Lé com Cré. Mas, infelizmente, pastor, as pessoas são tudo, eu vou falar bem no português, tudo fogo de palha. Tacou fogo ali, estão queimando, daqui a pouco não tem mais ninguém, aí as pessoas estão saindo de casa para se disponibilizar a ensinar, mas não tem aluno. E aí, como é que fica? Eu gostaria, Ah, pastor, realmente, que tivesse uma escola bíblica que fosse a fundo na Bíblia, que pegasse a Bíblia ali, que folheasse e que, sabe, que fosse colocado ali, porque quando a pastora Maria, ela leu Mateus 24 numa segunda-feira, ela viu que eu surtei. Eu quase morri, pastor. Eu digo, meu Deus! E aí depois a pastora falou, Maria falou comigo, eu digo, meu Deus, eu fiquei preocupada. Ela disse, não quer ele ser bom. Eu digo, não, mas eu fiquei horrorizada, na verdade, eu fiquei com medo. E eu digo, Jesus, o que que é uma pessoa sábia, entendedora e explicar os pormenores? Porque até então, pastor, para mim, o Mateus 24 era, sabe, um livro, mas foi bem a, intenso, assim. a questão de ensino, eu trabalho com ensino há muito tempo. Na Sacavém, nós tivemos muitos cursos de liderança, de obreiros, escola bíblica. A última que nós tivemos agora foi a escola vocação, né? A gente teve duas turmas de escola vocação. Acho que tu te lembra, né, da escola vocação. Claro, Nós tivemos duas turmas, uma na quinta, uma na sexta. E a escola vocação, ela me surpreendeu, porque na escola vocação todos ficaram até o fim. Agora, em via de regra, e se tratando dessa mentoria mesmo, quando nós iniciamos, o grupo estava cheio de gente, gente que não era da igreja também aqui, gente de fora que ouviu sim. falar e tudo mais, e que não participam. Isso aí é normal quando se trata de ensino.
Tu nunca pode fazer uma turma com 30 achando que os 30 vão chegar até o fim. Não vão, não vão. Quando eu comecei minha faculdade, não tinha espaço na sala nos primeiros períodos. Teve dia que eu tive que pegar a cadeira de outra sala porque não tinha espaço. Aí, quando tu vai chegando no final, nos períodos finais da faculdade, é cadeira vazia, tem 4, 5 na sala, entende? Isso é normal de Sim, ensino. O ensino sempre foi assim. As pessoas elas querem, elas se interessam, mas com o tempo aquilo se torna meio maçante ou coisas assim, e ela acaba não vendo. Por exemplo, eu tenho um trabalho enorme para poder editar esses vídeos aqui para poder colocar no YouTube. Se eu for ver quantas pessoas veem esse vídeo até o final, ninguém, entendeu? Ninguém. Só que eu estou colocando por uma semeadura, entende? Eu estou semeando, fazendo a minha parte. Agora, quem vai ver, quem não vai ver, daí vai das pessoas se querem ou não conhecimento, entende? Agora, a busca pelo conhecimento, ela é sempre válida. A Mayara está dizendo aqui que também quero, né? Quis entrar na que eu tinha na outra, mas já estava avançada, que eu acho que era a escola vocação. E esse segundo semestre, que nós estamos aqui cuidando bastante para que a gente tenha bastante cursos na igreja, eu já estou aqui conversando com a Priscila, que vai dar um curso para casados, e a gente pretende ter cursos de finanças, ter curso de noivos, enfim. Nós vamos também ter um curso bíblico, né? Um curso para entender a Bíblia. A gente vai usar o conteúdo da escola vocação para que a gente possa dar um conteúdo bíblico para as pessoas que desejarem. Nesse segundo semestre, muitas novidades nesse sentido estão vindo aí. Aguardem, vai ser benção. Pessoal, mais alguma coisa? O que vocês desejam? Rafael e Darielle, fiquem à vontade, meus queridos. Pode falar. Desmuta o microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer vocês desmutar o microfone. Rafael e Darielle. Foi um pedido aí, pedi para ativar o som. Pode falar, gente. Rafa, aí, estão conseguindo? Não está chegando, né? Estão ouvindo, pessoal? Todo mundo ouvindo? Rafa, Darielle? Bom, então, qualquer coisa, guardem. Se por acaso deu algum problema de áudio, ali diz que está conectando o áudio, né? Tomara que dê certinho lá. Conectando o áudio. Vamos esperar mais um pouquinho. Qualquer coisa, podem enviar via chat a pergunta ali também, ou depois enviar para nós lá no grupo. A gente responde lá no grupo também, tá, pessoal? Se de repente tiver alguma pergunta que surgiu durante a semana ou coisa assim, pode mandar lá no grupo que a gente responde lá no Oi, grupo mesmo. Oi, Dari, pode ficar à vontade. oi, a gente tá tendo problema aqui. Ô, pastor, boa noite, tudo certo? A Tudo paz. certo. Eu estava ali agora vendo ali sobre ali aquele tema ali, tenha cuidado para não se culpar e se alguém rejeitar a Cristo, né? Uhum. Eu acho que assim, como a gente é cristão ali fora, a gente é muito rotulado pelas nossas, digamos assim, pelas nossas atitudes, né? Sim. Assim, tu tem 100%, tu faz 100 vezes uma coisa correta. Se tu der uma fora, eles te rotulam com, tipo, tu não é cristão e tal. Beleza. Mas eu acho que a gente tem que ter primeiro, quando a gente vai, vamos supor assim, que a gente vai trazer uma pessoa para Cristo, para não sofrer isso, eu acho que a gente também tem que entender que nunca é sobre nós e a pessoa. É muito mais assim sobre ela e Jesus e nós apresentar Jesus para ela. Porque vamos supor assim, eu sou ateu. Quantos que eu já ouvi que é ateu? Vamos supor, eu vivo no meu emprego lá onde os proprietários são ateus, tipo assim, que eu trabalho, eles e tal, vovô. Mas um dia eles vão vir, isso é de certeza. Mas vamos supor assim que eu queria te dizer assim, que às vezes são traumas desde a infância, pais, vida, tipo assim, que tu vai estudando ao tempo eles e conversando em coisas, tu vai percebendo isso. Então eu tenho que também, a gente, no caso cristão, né, fazer a nossa parte de certa forma que a gente que tipo assim, que nem diz aqui, que a gente não se culpar se a pessoa não veio para Cristo em si, a gente tem que entender que é ela e Jesus, vamos supor assim, né? Entendeu? Isso é uma coisa que a gente não pode, como é que eu vou te explicar?
Eu fui lá, falei pro ciclano e ele não veio para Cristo. Tipo, cara, eu não vou mais atrás de outra pessoa, tipo, não vou mais trabalhar nele. Eu acho que não. No caso, o Rafa tá querendo dizer se decepcionar, porque falou, é isso mesmo? É, Falou de Jesus e o cara não veio, então a gente meio que acaba se decepcionando, né? E aí bem isso que o Rafa falou ali que tava vendo. por isso que diz, que nem o pastor falou, muito é o Espírito Santo que É o vai Espírito fazer Santo que convence, né? que convence, né? Eu Então, também já passei por isso. Até a gente tem ali do lado da loja, tem o rapaz da papelaria, né? A gente gosta bastante deles. E agora, desde que a gente abriu ali os convites para o Jampar, a gente está em cima deles, né? Convidando tudo, convidando. Mas, assim, eles resistem, tanto ele quanto a esposa resiste, não quer, não quer. De ontem eu peguei ele no pé deles de novo o rapaz, né, que ela é mais fechada, mas ele a gente acaba tendo mais intimidade, que ele é mais brincalhão, assim. Aí eu falei pra ele, ó, o convite tá aqui, quer? Dele, não dá, não, eles me chamam muito de dar, né, por causa da loja. Não dá, eu vou pensar. Daí ele falou assim, não, se tu for pra São Paulo, eu compro o ingresso de ti. Daí eu falei, então eu vou e tu vai ser obrigado a comprar o ingresso. Daí ele começou a rir, daí, não, a gente vai pensar. Mas tá assim desde o começo. E aí teve o culto da Páscoa ali, né? Que eu peguei e convidei eles também, mandei o bannerzinho, tudo. Convidei eles, aí eu tinha quase certeza que eles iam ir, sabe? Porque ele mostrou-se bem interessado, ela mostrou bem interessada, eu falei, eles vão ir. Daí eu ainda brinquei com eles, né? Eu falei, eu vou fazer teatro, aí vocês levam um cartaz, quando eu aparecer, vocês fazem a torcida aí pra mim. Daí ele me falou, não, fechou, nós vamos ir. Aí acabou que eles não foram. Daí durante o culto eu fiquei bem triste, assim, sabe? Eu falei, Jesus, poxa, convidei tantos, eu tava acreditando que eles iam vir, daí na hora veio aquela passagem, né? Que quem convence não é a gente. A gente fez nosso papel como cristão, de convidar, de infantilizar, né? De firmar, ficar insistindo. Só que quem acaba convencendo é o Espírito Santo. Se ele não veio, é porque o Espírito Santo sabe, né? Uma hora ele vai vir, porque a palavra foi plantada, né? Só que isso realmente acontece como acontece com o Rafa, o Rafa que não quis falar isso. Mas lá no trabalho, o Rafa, ele ouve muitas piadinhas, né? Por conta do patrão dele, dono da empresa, que é ateu, né? Então ele ouve muitas piadinhas do Rafael, né? Aí o Rafael que não gosta muito de falar sobre isso, só que é bem complicado, mas ainda mais trabalhar num ambiente que o Rafa é cristão e ele não é, então é aquela pressão, né? Jesus disse que quando ele falou aos discípulos, ele disse assim: vocês serão como ovelhas no meio de lobos. E a ovelha, vocês sabem que ela é um animal extremamente dócil, extremamente inocente. Em contrapartida, o lobo, ele é muito astuto e ele é muito carnívoro. E Jesus nos falou isso, nos alertou disso, que nós íamos ser enviados. Todo aquele que é discípulo de Jesus, ele vive no meio de lobos. E esses lobos vão utilizar da nossa fé, muitas vezes, para nos prejudicar em outras áreas, entendeu? Às vezes eles pegam no pé, eles usam a fé para pegar no pé, mas o intuito deles não é nem a questão da fé, é a pessoa. Eles querem ferir a pessoa e usam a fé para tentar ferir a pessoa. Então, o que a gente tem que ter nessa hora? Frutos do Espírito, para que se cumpra a palavra que Jesus falou, que ele disse, quando ele fala que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, e não se acende a candeia e se esconde debaixo do alqueire. Ele diz o seguinte: para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. O que a gente tem que entender é que sempre haverá um dia aonde essas pessoas elas verão a diferença entre quem serve e quem não serve. Elas debocham, até o dia que Deus promoverá algo e elas verão a diferença daquele que serve e que não serve, entendeu? Agora, se acontecer algo de ruim na vida deles, eles precisarem de alguém para pedir oração, eles vão lembrar do Rafael, entende? Hoje eles debocham porque está tudo bem, mas o dia que algo acontecer, eles vão procurar
é o Rafael, que eles sabem que lá, tem um crente lá, tem um O que crente lá. aconteceu, um deles tem um rapaz pequeno ali, um filho, tem 4 aninhos, e ele ficou bem ruim, ficou no hospital, assim, acho que uma semana, pelo menos. É o dono. Um dos donos ali, daí, Aí eu não sei, antes de um culto domingo, cara, o Espírito Santo começou a incomodar, eu fui obrigado a mandar um WhatsApp pra ele. Eu disse, como é que tá o teu pequeno e tal? Tá lá no hospital ainda, Rafa, vou lá agora e tal. Eu disse, cara, vai ter o culto hoje, vou botar o nome dele em oração, não me passa o nome dele completo e hoje à noite eu ia dar e vamos orar. Todo dia a gente ora até ele melhorar. Cara, terça-feira ele já saiu do hospital, já. Ó, Aí, tipo assim, ele lembrou, daí ele disse, cara, até eu comecei a orar, tipo assim, tu ó, entende que tem resultado, É sabe? uma plantinha que foi semeada, né? Com o tempo vai dar fruto, né? E assim, quando eles se sente, que eu já percebi assim, quando eles se sente que a gente é diferente pro mundo, não adianta. Eles já percebem que tu é diferente, tipo assim, todo mundo gosta de ti e deles parece que não, assim, que eles ficam meio, eu acho que não é que é inveja, mas eles se sentem meio oprimidos nessas circunstâncias e acaba, tipo, meio que te fuzilando para dizer, não, peraí, ele não é tudo isso aí, não. Ele falou, isso, tem que entender, para justamente. ver se tu cai do cavalo, pode dizer, não, tudo bem. Porque o Rafa é cristão, porque as pessoas, principalmente essas que são, segundo eles falam que é ateu, eles têm uma imagem muito errada, né, do cristão, né? Pensa que o cristão tem que ser aquele chato, aquele cara feia. E o Rafa, né, ele é um cara muito brincalhão, assim, né? E aí lá na empresa, o Rafa, ele, por mais que ele tenha, né, a função dele, que é uma função séria, né? Ele sempre tem brincadeira, ele sempre brinca, tudo, e os funcionários, apesar que às vezes o Rafael, né, dá umas mijadinhas, que é a função dele, mas eles gostam do Rafael. E esse que é o patrão dele, né, vive de cara amarrada, tudo, então o patrão dele sempre quer botar o Rafael para baixo, né, com a questão de piadinha e com essa questão do pessoal gostar do Rafael, né. Então é bem complicado. E até o Rafa não falou, mas o pastor estava falando ali de quando a pessoa precisa, né? O Rafa não falou desse caso, acho que não lembrou, mas tinha um rapaz que ele era desviado lá na empresa dele, e o Rafael ficou, né, de vez em quando semeando uma plantinha ali, uma plantinha aqui, até convidou o retiro de homens que teve, mas ele não foi por conta da esposa. E aí, quando ele se batizou no passado, esse ano, aí o Juan, né, que era esse amigo dele, se batizou nas águas. E aí mandou foto pro Rafa. Ó, irmão, obrigada aí por ter incentivado tudo. Daí mandou a foto dele batizado de novo, voltando para a igreja, né? E se batizando nas águas. Olha que Então é legal. bem isso, quando eles precisam, quando eles acabam conquistando algo, eles mandam mensagem. Sempre vai ter, gente, sempre vai ter. O que que a Bíblia nos diz, né? Jesus contou a parábola dos dois fundamentos e ele conta nessa parábola que um edificou a casa sobre a rocha, outro sobre a areia e veio a tempestade para os dois, veio as águas para os dois, veio o rio para os dois. Então, as coisas para nós da nossa vida acontecem para todo mundo. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos uma esperança. Nós temos uma viva esperança. Então, quando a galera é ateu, é filósofo, é isso, até a tempestade vir. Quando a tempestade vem, eles enxergam que são humanos e que precisam de Deus. Então, isso tudo é orgulho, sabe? Muito passa também pelo preconceito de que pastor isso, pastor aquilo outro. E como disse a Kelly ali, né? Até o evangelista Gutenberg também falou da questão de que todo mundo fica de olho na vida dos pastores, como se todo pastor fosse um superstar, né? Só que, falando um pouco sobre isso, eu quero ver quantas pessoas que param para ouvir outras como pastor, param para aconselhar outras como pastor, carregam pessoas, né, no colo como pastor. Então, essas pessoas não entendem a função da igreja, do pastor, elas não entendem nada. Elas vão entender isso quando elas entrarem aqui. Só que até entrar aqui, os conceitos e preconceitos vão gritar no coração delas. E como é que elas virão? Elas virão quando a dor apertar. Se Deus tem mesmo um plano na vida deles, vai tirar tudo que eles têm. Deus não tem importância em dar nem de tirar. Ao mesmo tempo que ele dá, ele tira. Para que a pessoa que ele escolheu
possa se render aos pés dele. Então, continuem firmes porque a gente é luz e sal. Pastor, só quero fazer o último comentário que eu vi ali, a Pri escreveu aqui no chat sobre a família dela. E eu até lembrei de um caso de uma menina, até foi o culto que o pastor estava pregando uma quarta-feira, que teve uma jovem que aceitou Jesus. Sim. Ela era minha amiga, ela era minha ex-colega de trabalho, porque fazia muito tempo que eu não falava com ela, mas ela sabia que eu era cristã, né? E do nada, um dia ela me manda mensagem. Me mandou mensagem perguntando, Dari, o que eu faço? Aí explicou a situação toda, tinha brigado com a mãe dela tinha dado tapa na cara dela, aí as duas começaram a discutir, enfim, brigou, falou tudo, né, o que tinha acontecido. E aí eu comecei a conversar com ela, isso na segunda-feira, eu comecei a conversar com ela, tudo. Só que assim, eu achei muito engraçado que a gente nunca mais tinha se falado. E aconteceu um problema, ela simplesmente lembrou e veio me mandar mensagem, né? E aí, daí ela pegou, foi na igreja, isso na segunda, na quarta ela já foi na igreja, né? Mas aí eu te pergunto, o pastor foi lá, aceitou Jesus e nunca mais quis saber de Jesus. Aí eu mandei mensagem para ela, né? E depois disso eu fiquei mandando mensagem para ela, ó, vê se tu consegue ter um tempinho para ir na igreja, vai dela, ai, eu tô trabalhando muito, sei o que, sei o que. Eu falei, engraçado, né? Quando apertou, quis ir pra igreja. Aí agora não tem tempo mais de ir. Aí eu falei, meu Deus, o mundo tá... Aí quando apertar de novo, vai querer ir de novo na igreja. Aí tu entende porque Então, aí tu entende por que a pessoa tem aquele tipo de problema. Tem o sim. problema que merece. Por isso também eu acho assim, que nem o Rosalvo comentou, né, o Gutenberg e a Kelly, eu acho que nem o pastor falou, a gente tá tudo no mesmo barco, assim, acho que nós estamos tudo à procura da mesma finalidade, fazer o reino crescer, né? Claro. Tanto que cada um evangeliza de uma forma, mas cada um tá onde Deus proporcionou, né? A Kelly no lugar dela lá, o Gutenberg, né, o Rosalvo e tal. Eu acho que cada um tem um propósito, cada um está exercendo a sua melhor, né? Está procurando, tá? Acho que nós estamos tudo no caminho certo, eu acho. É verdade. Com certeza estamos, quando a gente está em rumo ao céu, rumo à cruz de Cristo, nós sempre estamos no caminho certo. Que Deus abençoe vocês, continuem assim. Então, a Pri, ela falou aqui sobre a família do Décio, que todos eles, nenhum deles na realidade é cristão, mas quando passam por problemas, sempre ligam, pedem oração, né? Querendo ou não, sempre procuram aquela pessoa que é torre forte ali, né? E a Kelly também fala que eu mesma era uma que sempre dizia, mas o pastor não aceito que erre, pois se são pastores, que se virem para... Deixa eu tirar aqui. Que se virem para fazer o certo sempre. Mas quando entramos na igreja, mudamos a percepção. Tem coisas que as pessoas só vão entender quando estiverem no seio da igreja, no meio da igreja, né? A maneira como nós enxergamos as coisas. Não adianta, as pessoas por fora, elas nunca vão enxergar a verdade do evangelho completa. Elas vão ter uma noção, elas vão ter conceitos, elas vão ter preconceitos, elas vão ter julgamentos, mas elas não vão entender até quando o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, quando o Espírito Santo convencer elas e elas realmente aceitarem a Jesus, então elas se tornarão uma nova criatura. Até lá, esses tipos de problemas vão acontecer, como acontece aí no caso dessa menina que aceitou Jesus, aí agora diz que não tem mais tempo, porque foi empolgação, né? Não foi relacionamento. Aí quando vier o problema, não tem como dizer, mas eu aceitei Jesus e como? Aceitou de que maneira, né? Está caminhando com Jesus de que maneira? Esse é o grande problema. Pessoal, mais alguém? Tudo certo? Nós estamos com 2 horas 31 minutos, agora 32 de aula. Foi uma aula bem produtiva, vocês participaram bastante. Creio eu que o assunto por hoje se esgotou, né? Ninguém mais levantou a mão. Então eu quero aqui deixar meu agradecimento por vocês estarem conosco nessa noite e vamos orar. Pai, obrigado por este tempo, por cada um que ficou até aqui e que nós possamos, ó Pai, ter corações voltados para o reino de Deus e focados para fora. Nos ajuda aquelas pessoas que estão sem Cristo, ajuda que nossas sementes possam ser lançadas com sucesso em terrenos férteis, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a todos vocês, até semana que vem. Essa aula abençoou sua vida?
Você pode contribuir para que esse material alcance mais pessoas. Semeie através do Pix QR Code ou também chave Pix, que está na tela. Obrigado por assistir nossa aula.